Bom dia a todos, peço desculpas pelo problema na internet, mas voltamos aqui falando das doenças da alma, especificamente da ansiedade. Hoje nós iniciaremos esse estudo falando sobre as doenças da alma. Essas doenças que tanto nos afligem, principalmente agora nesse momento de pandemia, esse momento em que estamos vivendo frustrações, dificuldades. Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo Bruno, seja bem-vinda Marta. Eu peço a vocês que continuem nessa vibração boa da prece inicial, que infelizmente caiu a internet, mas são problemas que podem ocorrer nesse momento em que tantas pessoas estão conectadas pela internet, pela tecnologia. Então, peço mais uma vez desculpas a todos vocês. Bem-vinda Noêmia, Simone, Marília. Sejam bem-vindos, acolhidos e abraçados nesse momento. Então, nós vamos falar sobre as doenças da alma. E para falar sobre doenças da alma, eu estou me baseando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que traz para nós, Kardec traz para nós as causas das aflições. Ele nos ensina que há duas causas para as aflições, que as aflições elas podem ser originadas em atos de vidas passadas, atos que pré-existem a essa vida e que muitas vezes nós não temos o controle. E as aflições também podem ter origem em atos praticados por nós nessa vida presente, nessa encarnação. E essas causas atuais das aflições são consequência da nossa conduta e do nosso caráter. Nós somos muitas vezes os causadores dos nossos sofrimentos, com os nossos excessos, com as nossas atitudes. Cada atitude nossa, por menor que seja, tem uma consequência. Lei da ação e reação. Lei de causa e efeito. Eu posso citar alguns exemplos para vocês, como a nossa vida moderna, o nosso estilo de vida moderno. Como essas atitudes nossas, estresse, correria, problema no trabalho, falta de contato com os amigos, falta de tempo para o lazer, como tudo isso gera consequências que são atitudes nossas, são comportamentos nossos que geram consequências e geram muitas vezes doenças, tanto físicas quanto psicológicas. Também a nossa busca incessante pela felicidade, essa comparação que nós muitas vezes fazemos com as outras pessoas nas redes sociais, Instagram, Facebook, essas comparações, elas muitas vezes nos levam à insegurança, a acharmos que a nossa vida é ruim, que nós não somos tão felizes quanto a outra pessoa. Nós achamos que as outras pessoas não têm problemas, esquecemos que o que é passado, o que é exposto na internet, nas redes sociais, é só o lado bom, que todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas passam por adversidades, doenças, frustrações, problemas financeiros, de toda a ordem, cada um com a sua dificuldade, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações em que as dores, as dificuldades são são inerentes à nossa condição de espíritos imperfeitos. Então essa comparação nos leva à frustração. E essa comparação, essa busca incessante pela felicidade, no ter, muitas vezes achando que a felicidade é ter dinheiro, é ter um emprego que vai te proporcionar muitos ganhos financeiros, tudo isso é ilusório, porque isso é efêmero, isso é passageiro. Bom dia, Vaneide, Jane, Elsie, Carla, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, por essa busca incessante da felicidade, por esse estilo de vida moderno e por outros muitos fatores, é que nunca se viu tantas pessoas
com doenças psicológicas, as chamadas doenças da alma, principalmente aquelas que afetam o nosso sistema psicológico, a depressão, a ansiedade, a angústia, fobias, medo de sair, pânico. São várias doenças psicológicas que afligem essa sociedade moderna em que nós vivemos. E esse nosso estilo de vida contribui muito para o aparecimento dessas doenças da alma. Porque muitas vezes o nosso estilo de vida, ele é incoerente com quem nós realmente somos. E nós podemos perceber que a doença, quando a gente estuda as causas das aflições, baseado lá no capítulo 5, nós vemos que as doenças não são causas. As doenças são consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Ela é proveniente dos nossos atos, das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual, material. E esses nossos atos, eles geram consequências no nosso corpo físico e no nosso corpo mental, espiritual. São consequências. Por exemplo, quando eu como em excesso, o meu corpo reage com a indigestão, o mal-estar. É uma consequência física. É o corpo falando comigo. É o corpo reagindo à minha atitude de comer em excesso. Assim também acontece quando há um descontrole emocional, quando nós temos pensamentos negativos, energias pesadas que ocasionam as doenças psicológicas. Você vai ao médico e faz todo tipo de exame. Quem aqui já foi ao médico e você sente dor física, você sente dor nas costas, você sente dor de cabeça e faz todo tipo de exame e os exames não detectam nada. Você faz exame de sangue, faz exame de imagens e não detecta nada, porque o problema não é físico, o problema é psicológico. A nossa mente comanda o nosso corpo. Porque, segundo, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é somente a ausência de doença. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E o Espiritismo vai muito mais além, trazendo o conceito de saúde de forma muito sábia, como sendo completo bem-estar biopsicossociológico e espiritual. Mas o que é isso? Você deve estar se perguntando, o que é isso? Biopsicossociológico e espiritual. Isso é saúde. Porque a saúde, ela é o equilíbrio de todos os fatores. Leve em consideração os fatores biológicos, por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, cuidar fazendo atividade física, cuidando da nossa saúde física, indo ao médico, com certeza. Mas também leve em consideração os fatores psicológicos, os fatores sociais, porque o meio em que a gente vive é de extrema importância. Quando a gente está mal na nossa família, no nosso trabalho, isso reflete na nossa saúde. Também fatores espirituais influenciam sobre o ser humano, influenciam demais sobre o nosso estado de saúde. Então, saúde não é só a ausência de doença. Saúde é esse conjunto de fatores, é o equilíbrio entre fatores biológicos, entre fatores psicológicos, entre fatores sociais e espirituais. Então, muito diferente da medicina do corpo, o Espiritismo nos traz esse novo modelo de medicina, que é a medicina da alma, que trata a nossa alma. E é muito importante aliar essa medicina do corpo, que é essencial, que a gente deve realmente procurar médicos e fazer tratamentos médicos, mas os médicos também devem aliar esse tratamento médico terreno à medicina da alma. Inclusive, já tem médicos, tem uma associação médica espírita de médicos que aliam tratamentos médicos com medicamentos e tudo, mas também tratamentos espirituais. Porque
O médico, ele não pode tratar o paciente apenas como um corpo físico, olhar somente exames de imagem, de sangue, prescrever medicamentos. Isso é importante? Sim, é importante. Fazer exames de imagem, fazer exames de sangue e uma série de exames que vão detectar problemas físicos. Mas muitas vezes esses problemas não são originários essas doenças não são originadas por problemas físicos. Às vezes uma dor de cabeça não é originada por um problema neurológico. Às vezes essa dor de cabeça, ela tem uma origem na perda de um ente querido, numa angústia profunda, num sentimento de culpa. Às vezes você sente uma dor no peito, não é um problema cardíaco. É originado de algum sentimento de culpa, algum problema psicológico que afeta sobremaneira no nosso corpo físico. A nossa mente comanda o nosso corpo. Eu vi inclusive um post do Rossandro Klinger, ele falando exatamente isso, de um paciente dele que eles alterava a pressão, subia a pressão mesmo muito alta a ponto dele ter que buscar tratamento em pronto-socorro. E aí os médicos orientaram ele a fazer um tratamento psicológico, porque a origem daquela alteração na pressão arterial não era originado por problema físico, era problema psicológico. Era sentimento de culpa, mágoa, ressentimento, tudo isso que gera consequências no nosso corpo físico. Então, como é importante, com isso nós vimos a importância de aliar esse problema, esse tratamento físico com o tratamento espiritual. Buscar a origem, o médico perguntar o que a pessoa está sentindo, o que o paciente está sentindo. Você já teve alguma dor física que com certeza, você tem certeza que foi originada por um problema psicológico, por um momento que você está vivendo, às vezes uma dificuldade de relacionamento, às vezes uma dificuldade financeira? Conta aqui pra mim. Com certeza, a gente sofre as consequências no nosso corpo físico, as consequências são sentidas no nosso corpo físico de atos, de momentos em que estamos vivendo, de problemas psicológicos que nós vivemos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da ansiedade, que é essa doença da alma que tanto nos aflige, inclusive atingindo crianças. Quantas crianças hoje em dia tomam ansiolíticos? Não sei se na minha época eu não tinha lembrança de um colega, de alguém falar que tomava um remédio para controlar esse medo, essa ansiedade de não dormir, de todas essas consequências que nós sentimos, essa fobia. E hoje isso é muito comum. Crianças fazendo tratamento psicológico para esse tipo de transtorno, de ansiedade. É impressionante, e eu vejo como é impressionante os ensinamentos do Evangelho, como eles são atuais. E lá no Evangelho de São Mateus, ele já nos traz uma orientação para que devemos seguir nesses momentos de ansiedade. Quando ele diz, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, primeiro, nós precisamos entender que a ansiedade, ela não é nossa inimiga. Pelo contrário, a ansiedade, se bem utilizada, ela é uma aliada para a gente viver em harmonia, para a gente ter o equilíbrio. O problema é o excesso. Então, a ansiedade, na medida certa, ela é nossa aliada. Faz a gente estudar para uma prova, chegar no horário em um compromisso. Então, ela é nossa aliada. O problema é quando ela é excessiva. O problema é a dose. Então, a ansiedade,
exagerada é aquela emoção, aquele estado emocional e mental que está ligado ao desejo de controle do futuro. A gente não vive aqui no presente. A gente fica remoendo, pensando o que vai acontecer no futuro, se eu fizer isso, vai acontecer isso, tentando adivinhar o futuro, essa preocupação excessiva que muitas vezes a gente tem pensamentos que sequer ocorrerão. Porque o futuro ele não existe, só está na nossa cabeça. Nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle do futuro. E essa pandemia nos mostrou isso. Que a gente não deve querer controlar o incontrolável. Porque a gente não tem controle de nada. Essa pandemia nos mostrou exatamente isso. A gente não consegue prever o dia de amanhã, como será o nosso trabalho, como será a escola, como será nada. A gente não consegue planejar, porque nós não temos controle do futuro. Então a ansiedade, na medida certa, ela é benéfica, mas a ansiedade excessiva, ela nos traz prejuízos incalculáveis. E apesar dessas incertezas, dessas mudanças de padrão de comportamento que a pandemia nos trouxe, nós precisamos pensar e controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos para que essa ansiedade excessiva não atinja o nosso corpo físico. Porque a ansiedade, ela tem efeitos físicos. Durante uma crise de ansiedade, a gente que pode inclusive chegar ao pânico, a pessoa sente taquicardia, sudorese, começa a suar, cansaço, muito cansaço, dificuldade para engolir, diversos outros sintomas. Insônia, a insônia é um dos principais efeitos da ansiedade. E nós precisamos tomar consciência, voltar a nossa mente para o presente, para que a gente não perca a oportunidade de vivermos o agora. O importante é nos perguntarmos: será que eu preciso mesmo ficar sem dormir pensando no que vai acontecer, nos problemas que sequer ocorrerão? Porque muitos dos nossos pensamentos, dos nossos medos, dos nossos anseios sequer ocorrerão. Será que adianta eu ficar angustiada, com medo de perder o emprego? Ou será que o que eu posso fazer nesse momento? Aproveitar o tempo que às vezes a gente tem disponível para fazer um curso na internet, ocupar a mente com coisas benéficas. Não ficar só alimentando a nossa mente com pensamentos negativos. E também aceitar. A aceitação é muito importante. Chico Xavier já falava sobre o poder da aceitação. Aceitar a vida como ela é, adequando-se às leis divinas, fazendo a nossa parte, claro, não ficar esperando cair no nosso colo, mas fazendo a nossa parte, mas aceitando de uma maneira mais leve as coisas que acontecem na nossa vida. Os problemas que surgem, os problemas financeiros, os problemas no trabalho, tudo isso nos conduz a ter uma vida mais leve e menos ansiosa. Então é preciso parar e avaliar tudo isso que estamos vivendo. Mudar o foco do pensamento, esse diálogo interno que a gente vive, a nossa mente vive atribulada, pensando nos desafios, pensando, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu não vou conseguir? Então, calar esse diálogo interno através da respiração consciente, que é trazer, quando a gente pratica a respiração consciente, que é prestar atenção nesse ato que muitas vezes é inconsciente, que é natural. Traz a nossa mente para esse momento presente, para a respiração. Nesse momento de pandemia, com essa doença que atinge tantos pulmões, a gente deu valor ao simples ato de respirar. Quando para tantas pessoas faltam oxigênio, a gente precisa calar a nossa mente e voltar os nossos pensamentos para a nossa respiração. Para o ato de o ar entrar pelo nariz, sair pela boca
e agradecer por esse momento presente. É não ficar ansioso também para deixar de ser ansioso, porque muitas vezes parece um contrassenso, mas a gente tem essa atitude de ficar ansioso para deixar de ser ansioso. Não, é gradativo, é lento, é matar um leão por dia, é subir um degrau na escala evolutiva. São atitudes simples que nos faz libertar desse barulho interno, dessa expectativa mental, desse momento de aproveitarmos o momento. Então, se você está com seu filho, aproveite aquele momento. Se você está com seus pais, viva aquele momento, larga o celular, viva aquele momento presente, esteja inteiro. Se você está fazendo alguma atividade em família, no almoço, fale sobre, não fale sobre problemas, fale sobre assuntos leves que vão trazer mais leveza ao ambiente. Então, tudo isso ajuda, são atitudes simples que ajudam a controlar a ansiedade. Faça uma atividade física, vá fazer uma caminhada no parque, agora liberou parque, na lagoa. Então, são atitudes simples que faz trazer a nossa mente para o momento presente. E essa reconexão, essa conexão com a natureza também ajuda muito nesse momento difícil em que estamos vivendo de extrema ansiedade. Então procure as crianças que estão sofrendo muito com crises de ansiedade, procure fazer atividades lúdicas, brincadeiras, para que elas extravasem, gastem energia e parem de ficar presas a tecnologias e viva esse momento da melhor maneira possível. Passeie em parques, saia um pouco de casa, tomando todas as medidas preventivas de precaução. Então, esse estudo, ele é muito importante sobre a necessidade da gente ter essa consciência que saúde não é só a ausência de doença. É esse complexo de fatores biológicos, sociais, psicológicos, espirituais. A gente precisa aliar para a gente buscar o equilíbrio, tudo isso. Estar bem em família, os fatores sociais, buscar cuidar do nosso corpo, buscar cuidar da nossa mente. Você já está fazendo isso aqui quando assiste a essas palestras edificantes, lê um livro que vá te acrescentar, que vá te agregar conteúdo benéfico. Tudo isso é muito importante. O espiritual, a fé que nós temos em Deus, a confiança de que tudo passará e de que nós sairemos muito melhores do que entramos nesse período de pandemia. Então eu te convido a refletir: como está a sua vida hoje? Você está muito ansioso, sem dormir, pensando exageradamente como será o amanhã, como será o futuro? Busque atividades que vão te acalmar. Ouça uma música calma. Fique sozinho. Muitas vezes, para calar a nossa mente, a gente precisa ficar sozinho. A gente precisa de calar a nossa mente através de um lugar sereno, tranquilo. Faça essa conexão com a natureza. Acompanhe o pôr do sol. Tudo isso é de suma importância para a gente trazer esse equilíbrio que a gente tanto almeja, para trazer paz para o nosso espírito, que é o que a gente tanto anseia. Então, nesse momento, eu peço a você, mais uma vez, que feche os olhos, agradecendo por esse momento de aprendizado, de oração, agradecendo por esses ensinamentos e pedindo a Deus força para que a gente consiga controlar a nossa mente, cuidar do nosso corpo, do nosso psicológico, cuidar da nossa família para que a gente consiga aliar todos esses fatores e busque e tenha saúde, a saúde perfeita. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de oração e de aprendizado. Agradecemos
por tudo que nos é ofertado, pela nossa família, pelo ar que nós respiramos, por ter condições de respirar quando tantas pessoas não conseguem fazer esse ato simples, mas essencial para a nossa sobrevivência. Que essa energia boa vá em direção a todos aqueles que estão ansiosos, frustrados, em pânico nos hospitais, os familiares de quem estão atravessando essa doença que tanto aflige. Agradecemos mais uma vez e eu agradeço a você que esteve aqui durante todo esse estudo e que vocês tenham um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade e de muita perseverança e fé. Beijo, fiquem com Deus.